Em algumas tarefas pelo plano espiritual vocês dois estão sempre juntos e se incomodam quando ficam separados um do outro. Sabemos que isso não é o correto, mas mesmo aqui nos sentimos muito ligados um com o outro. É natural que sintam esta ligação pois são almas gêmeas, mas para o aprendizado que necessitam, precisam aprender a ficarem separados por instantes sem que isso angustie vocês, pois mais adiante isso poderá fazer muita falta para vocês. Está se referindo à possibilidade de reencarnarmos em separados. Tudo ao seu momento, minha irmã. Nós estamos preparando vocês para uma tarefa onde vão precisar em alguns momentos estarem separados, mas isso irá depender se vão querer cumprir a tarefa. Poderia nos adiantar melhor o que seria? Já adiantei demais, tudo tem seu momento certo. Doutrinem-se para ficarem distantes sem se incomodarem. Lembre-se que todo o ensinamento é para melhorar e prepará-los para o futuro de vocês. Vamos nos esforçar. Obrigado pelas orientações, disse Pablo. Os dois se afastam do mentor e voltam para os seus grupos de trabalho. Os mentores se reúnem para conversar sobre os dois. Logo terão o direito de saber o que aconteceu com o espírito de Juliano. Acredita que eles vão querer resgatar o Juliano depois de tudo o que ele fez na matéria? E também tem a Julia. Não cabe a nós julgar ou obrigá-los a nada. Essa decisão terá que partir do íntimo deles, lembrando que já é a segunda vez que ocorre o desencarne dos três de forma simultânea. Eles precisam resgatar os erros que cometeram, mas para isso primeiro eles precisam querer resgatar Juliano e a Julia, que foi só uma vítima desta vez. Mas lá atrás ela também cometeu os erros dela. Mas não com tamanha gravidade para estar onde ela está agora. A missão deles não será fácil. Mas estamos aqui para orientar e ensiná-los. Vamos precisar mostrar a eles o que vem causando tudo isso e deixar a eles o livre-arbítrio deles, decidirem o futuro. Eles vão ter que entender por si só as consequências futuras que terão ao tomar cada decisão. Os dois mentores saem pelo campo caminhando, local onde circulam vários espíritos mais evoluídos. A energia neste local é mais suave. O caminhar é quase uma levitação se comparado com o caminhar de espíritos que estão em estágios de aprendizado. O período vai passando, Pablo e Gatiuxa vão evoluindo em seus conhecimentos e aprendizados, cada vez mais em suas missões têm efetuado o resgate e ajudado com orientações às pessoas do plano material. O mesmo já não se pode dizer de Juliano, que acabou se tornando escravo de espíritos inferiores e se acomodou na situação. E sempre que ele se lembra de Pablo e Gatiuxa emana uma energia de ódio muito pesada para os dois, mas devido à evolução que eles conquistaram essa energia não os atinge nem ficam sabendo da existência delas. Julia se sente muito mal por ter se tornado escrava no umbral onde cumpriu o período que deveria estar encarnada, que ela mesma interrompeu no suicídio, e se sente presa a Juliano. Ela implora por ajuda dele, mas sempre ele aprende não permitindo que ela saia dali. Com isso ela emana uma energia de desespero que alimenta a Juliano, que também se alimenta da energia dos objetos dados pelos espíritos inferiores, em troca dos serviços feitos com as pessoas da matéria. Juliano e Julia são obrigados a fazerem o que mandam sem opção de querer ou não. Muitas vezes prejudicam pessoas inocentes apenas para satisfazer o ego das outras. Acabam com relacionamentos para enriquecer a inveja dos outros. Maldade seguido de maldade. Juliano se satisfaz com o sofrimento dos outros, mas Julia sofre por ter de fazer isso. Mas como está presa a Juliano, depende dele querer ajudar para também poder receber ajuda. Ela muitas vezes suplicou a ele para parar com tudo isso e se libertarem de tudo aquilo, mas ela nunca aceita. Tem um íntimo muito pesaroso, cheio de ódio e mágoa. Já sabe que Gatiuxa e Pablo já desencarnaram, a não aceita os dois juntos novamente. Isso faz crescer cada vez mais o ódio em seu interior, o que o faz ficar cada vez mais coberto pelo lodo negro e pegajoso do umbral. Assim ele se sente confortável onde as preces não chegam e até os espíritos de luz não têm acesso. A cada trabalho feito por eles mais fundo no umbral eles vão descendo, mais difícil fica de ajudá-los e ela sabe disso. Julia acaba ficando cada vez mais presa a Juliano. Mesmo porque ao cometer o suicídio se deixando ser induzida pelo Juliano,
Seu espírito fica sem força para poder receber ajuda por ser o período que ainda deveria estar encarnada. Com isso, espíritos inferiores conseguem tomar conta de sua energia e aprisioná-la mesmo ela suplicando por ajuda. Ela sabe disso devido em outros desencarnes ela fazia resgates no umbral e sabe dos problemas e dificuldades que terá de enfrentar até o momento que poderá receber alguma ajuda. Sabe que para isso terá de convencer Juliano a aceitar ajuda e também ser resgatado. Mesmo contrariada e acorrentada, Juliano faz os trabalhos designados com a esperança de em algum momento encontrar a oportunidade de receber ajuda. Muitas vezes não imaginamos na matéria o envolvimento espiritual que temos. Se as pessoas estão próximas, algum motivo espiritual existe e em muitos casos após o desencarne esta proximidade pode ser fundamental para a evolução, o socorro e até o trabalho em conjunto no plano espiritual. Julia sabe que mesmo estando ali presa a Juliano que quando chegar o momento certo a ajuda chegará até ali. Juliano não tem como ela saber através de quem esta ajuda chegará, mas sabe que nesta hora terá de arranjar forças para se libertar e libertar Juliano. Por isso, apesar de não aceitar o que é obrigada a fazer, se submete paciente, até a hora do resgate. Entre eles não existe diálogos, apenas se rastejam em meio ao lodo e o fogo e quando recebem as ordens a serem feitas são pagos pelos mensageiros dos espíritos inferiores como uma forma de compensá-los pelos trabalhos executados. Um longo tempo já se passou desde que os quatro passaram para o plano espiritual. Pablo e Gatiuxa já aprenderam bastante e já conseguem estar longe um do outro durante as suas tarefas e missões sem que se sintam perturbados e incomodados. Mas uma coisa nunca diminui entre eles, o amor que sentem um pelo outro que os ajuda mais do que eles imaginam, pois esta energia que sentem um pelo outro serve como uma proteção para pensamentos e emissão de energias negativas projetadas contra eles por Juliano. Por isso que não são afetados quando estão em trabalhos no plano material ajudando as pessoas da matéria. Os mentores espirituais se reúnem para conversar sobre o momento que está para chegar, e dar aos dois o livre-arbítrio da escolha que definirá o futuro deles. O tempo que Julia deveria estar encarnada está para se encerrar. Os dois já tomaram conhecimentos dos aprendizados e evoluíram bastante. Apesar de sempre irem como auxiliar e não poderem ainda passar orientações, tem ajudado bastante os nossos irmãos encarnados. Nunca questionaram por que não podiam eles mesmos passar as orientações. Nunca perguntaram, mas se perguntassem, não poderíamos dizer que era devido a eles terem um vínculo a ser resgatado, e que somente após este resgate eles terão o merecimento da comunicação mais direta com os irmãos encarnados. Mas esta decisão de cumprir com o resgate terá de partir deles somente o livre-arbítrio deverá prevalecer, pois esta decisão tem que ser do interior de ambos. E se somente um decidir pelo resgate, eles terão um preço a pagar por isso. Como a situação foi gerada por eles no passado, eles foram amparados quando precisaram e solicitaram ajuda, assim como foi iniciativa deles pedir ajuda. Terá de ser iniciativa deles também querer ajudar quem precisa, caso contrário eles terão de voltar novamente em situação semelhante para iniciar novamente o resgate. A pior decisão que eles podem tomar será de abandonar Julie e Juliano. Meu irmão, mas lembrando que não podemos influenciar o que eles vão decidir, a única parte que nos cabe é a de passar as informações e mostrar tudo o que aconteceu. O que foi proporcionando consequências e as decisões que definirão a continuidade em suas missões. Eles tomarão a decisão e independente delas serão orientados até onde é permitido e quais as consequências terão, mas isso somente após eles decidirem. E quando iremos comunicar a eles sobre o que aconteceu com Julie e Juliano? Terá de ser logo iremos conversar com eles em nossa próxima reunião onde mostraremos a eles o passado e informaremos a eles as consequências. Estaremos todos aqui para esclarecer o que for possível, já que não poderemos induzi-los a tomar decisão por interesse futuro. Que Deus nos ilumine neste momento. Todos os mentores se retiram do grande salão onde estavam reunidos. Enquanto isso, Pablo e Gatiuxa participam de obras e missões de resgate e recepcionar os irmãos que acabam de desencarnar com dificuldades em aceitar a nova condição.
Pablo, por ser mais enérgico que Gatiuxa, fica bastante com a ala das crianças e até dá aulas para eles. Gatiuxa trabalha há mais tempo no hospital, onde ajuda no esclarecimento para alguns irmãos e os direciona para as alas mais apropriadas para cada situação. Durante todo este período que permaneceram no plano espiritual, em algumas ocasiões foi permitido a eles visitarem aqueles que foram seus parentes no período em que viveram no plano material. Alguns desencarnaram durante este período, mas para evitar que o emocional entre eles prejudicasse o desenvolvimento necessário por não terem um vínculo espiritual, eles até participaram dos resgates dos espíritos destes parentes, mas foram encaminhados para alas diferentes e por motivos de luz karmático alguns já reencarnaram, o que faz parte da evolução que todos conforme sua missão ou atos e atitudes no plano material e espiritual. Em muitos casos a reencarnação é antecipada para apagar algum vínculo material e ou emocional que o espírito carrega consigo, pois, este apego em muitas situações não permitia aceitar a sua nova condição de viver no plano espiritual, e é necessário vir em famílias muito evoluídas espiritualmente, para que esta nova família possa ensinar aos irmãos encarnados a desapegarem da matéria. O convívio com as pessoas de vidas passadas fica totalmente descartadas para que isso não atrapalhe a evolução espiritual necessária. Somente após o espírito conseguir ficar sem o apego é permitida uma aproximação que podemos chamar de leve, até mesmo para ser avaliado como está a evolução. Após o desapego, o espírito segue o curso natural da vida, tanto estando encarnado como desencarnado. Gatiuxa em algumas vezes perguntava por Juliano, pois ela tem de certa forma um elo com ele, mas nunca soube o que havia acontecido com ele, como nunca teve notícias nem soube se ainda estava encarnado ou se já havia desencarnado, mas como tem muitas missões sendo realizadas por ela, estas lembranças acabam por ser muito breve. Pablo e Gatiuxa vivem em lares com grupos espirituais de orientações, assim como todos os lares, são onde eles ficam para reporem as suas energias e conversarem sobre as experiências que têm tido e sobre seus aprendizados. Alguns irmãos vivem em lares como uma família, conquistaram este direito por mérito em obras efetuadas. Os chefes de lares, como podemos chamá-los, acolhem os irmãos como sua família e dão sequência nas orientações que cada um precisa, inclusive os ajudando em missões no plano material. Muitos já acolheram os irmãos em mais de uma passagem pelo plano espiritual, pois seu nível mais elevado torna desnecessária a reencarnação para resgate de dívidas. Alguns destes resgates são feitos no plano espiritual. O tempo que cada um fica nestes lares vai de acordo com a necessidade de aprendizado e estruturação espiritual, pois aqui todos estão sempre sendo preparados para o futuro. Capítulo 2. A regressão. Os mentores voltam a se reunir no grande salão. Todos sabem que este momento será importante para o futuro de alguns irmãos e que esta será uma reunião mais demorada. Como sempre, estas reuniões são para tratar de resgates karmáticos provocados pelos atos e atitudes enquanto encarnados. Um dos mentores de nível mais elevado inicia a reunião. Estamos aqui reunidos e cobertos por nossos guardiões para que nenhuma influência externa interfira ou prejudique nossos trabalhos nesta sessão. Além de nos aqui presentes, adentraram pelo portal de acesso apenas o nosso irmão Misael, que é o mentor responsável por acompanhar e avaliar a evolução dos irmãos Pablo e Gatiuxa que estão sendo conduzidos até aqui por nosso irmão mentor. Esta reunião tem como objetivo mostrar aos irmãos as consequências dos atos e atitudes deles no plano material e deixá-los tomar as decisões futuras que eles preferirem. Lembrando que neste caso não poderemos mostrar ou mencionar a eles quais as consequências ou dificuldades que terão em cada decisão. Lembrando também que os irmãos aprenderão e ajudarão muito em suas missões, mas deixaram pendências em aberto que antes seria inviável ser corrigido. Porém hoje já é possível darmos início a corrigir estas pendências, uma vez que os irmãos durante este período foram preparados para o caso deles decidirem por resgatar e corrigir os erros do passado. Neste momento um dos guardiões anuncia a chegada do mentor Misael e dos irmãos Pablo e Gatiuxa e tem a permissão para deixá-los adentrar ao salão. Assim que entram são convidados a sentarem em volta de uma grande mesa branca, em um salão onde as paredes têm o tom azul celeste e grandes colunas brancas. Na ponta da mesa ficam os mentores que presidem a reunião.
Pablo e Gatiuxa estão no meio da mesa. Em sua volta há vários mentores, alguns inclusive responsáveis pelos ensinamentos e orientações dadas a eles desde que despertaram no plano espiritual. Meus irmãos sabem o motivo pelo qual vocês fazem parte desta mesa de reunião? Pergunta o mentor que está coordenando a reunião. Não, já participamos de reuniões de orientação, e sabemos que não é esta a reunião. É natural em passagem pelo plano material cometermos erros que julgamos irrelevantes, ou até não concordamos que sejam erros por julgarmos ser o melhor para todos nós, mas não medimos as consequências e nem achamos que podem gerar consequências em nosso futuro. Sabemos do vínculo que vocês têm um pelo outro e que são o que podemos chamar de almas gêmeas, que não aceitam ficar distante um do outro, mas precisavam ter aprendido isso no plano material. Por este motivo insistimos em trabalhos onde ficassem separados um do outro. Isso era necessário para poderem superar e saber enfrentar as situações sozinhos. Estão me entendendo, meus irmãos? Sim, estamos entendendo. Só não estou entendendo por que está nos explicando isso agora. Perguntou Gatiuxa. Para poder entender melhor os motivos, é necessário a vocês reverem uma passagem no plano material e espiritual. As consequências, os comportamentos e as decisões que tiveram gerou uma pendência. Vocês aceitam passar por um processo de regressão para posteriormente continuarmos com esta conversa. Passar por uma regressão? Como seria? Perguntou Pablo. Vocês vão passar por outro portal onde ficarão adormecidos e os nossos cuidados irão ver juntos como em um sonho uma reencarnação em um período após o desencarne. Isso se faz necessário, porque assim como nós ao reencarnarmos não temos lembranças de passagens anteriores, em algumas vezes vagas lembranças que desconhecemos a origem. Quando desencarnamos também temos nossas lembranças de momentos no plano espiritual anterior ao reencarne retirados de nós. Somente alguns espíritos mais elevados, que vão ao reencarne com missão de níveis muito elevados, conseguem ter lembranças do passado, explicou o mentor. É preciso dizer, meus irmãos, que somente farão se for de vontade do interior de vocês. Se forem por curiosidade não conseguirão ter acesso às imagens e nem às informações e devem estar preparados para ver sem julgar, somente entendendo o que aconteceu, somente o entendimento. Podemos continuar com a reunião? Explicou Misael. Eu aceito fazer a regressão. Eu também aceito. Estão se sentindo preparados, meus irmãos? Estamos sim, afirmou Gatiuxa. Pois bem, então acompanhem nossos irmãos que irão conduzi-los para o local para podermos iniciar o processo de regressão. Uma coisa muito importante: mantenha as emoções equilibradas, pois pode atrapalhar e não poderemos repetir o feito outra vez. Nos foi dado permissão para uma única tentativa. Pablo e Gatiuxa são conduzidos por outros mentores até um portal na lateral da sala. Ao entrarem o local exalava um leve aroma de flores e um ruído suave de água. O ambiente tinha a iluminação reduzida. Os dois foram colocados confortavelmente sobre um divã que levitava no local. Sobre a cabeça de ambos foi colocado um capacete grande onde iria conectar os dois com o processo de regressão. Como este processo exige um desprendimento energético, focos de luz cromoterápicas são direcionados aos dois para mantê-los energizados durante todo o processo e os dois adormecem. De início o que lhes vem é um grande clarão de luz que os leva até uma reencarnação no ano de 1652. Ela é uma bela jovem chamada Rania. Ele e um jovem de nome Felipe vivem em castelos diferentes e distantes um do outro. Um fica na região hoje conhecida como Escócia e o outro onde hoje é a Inglaterra. Um nobre jovem chamado Stevenson é o irmão mais velho de Felipe por parte do pai, pois a mãe dele faleceu após o nascimento do bebê depois de ter contraído uma forte gripe. Stevenson é Juliano nesta reencarnação, que ainda tem Julia reencarnada em Mariette, uma prima por parte de mãe de Felipe que nasceu na França, que se mudou com a mãe para morar no castelo da família de Felipe e Stevenson. O conde de Schattenberg neste instante está com sua esposa e os filhos, a condessa Dorothy, em volta de uma enorme mesa, onde fazem as refeições. Na mesa também está Mariette e sua mãe Gorete e os criados em volta da mesa.
Enquanto fazem a refeição, o conde conversa com o filho Stevenson. Stevenson já está com 21 anos, e está ficando sempre comigo cuidando de nossas terras e do comércio em nosso reino. Como é o primeiro sucessor do meu trono, precisamos arranjar uma noiva para você. Acho que o conde está querendo ser avô e está vindo com esta conversa de casamento para o seu lado, meu irmão. Sem brincadeira, Felipe, o assunto é sério. Já estou ficando velho e preciso preparar o seu irmão para me suceder no trono. Para isso é imprescindível que esteja casado com uma princesa ou qualquer outra nobre, pois temos de manter os interesses da família. E quem será escolhida pelo meu marido para se casar com Stevenson? Na semana que vem eu vou sair em viagem para resolver assunto de comércio. Vou aproveitar e me reunir com os nobres no castelo de Chatemburgo. Lá irei ver alguns nobres e reis que tenham interesse em unir as famílias pela prosperidade das terras e fortalecer as armas. Posso pelo menos escolher a noiva? Claro que não. Será a filha mais velha que lhe tiver solteira. E se eu não gostar dela? Quando ela te der um filho homem você vai gostar, não se preocupe com isso agora. Posso ir junto à reunião pelo menos? Felipe ainda não está preparado para assumir o negócio sozinho, só estou indo tranquilo porque sei que vai tomar conta do nosso castelo e de nossa família. Está bem, meu pai, eu fico, respondeu Stevenson um tanto contrariado com o fato de não poder escolher a própria noiva. Após a refeição, Stevenson foi para uma das varandas do castelo e ficou olhando para o horizonte. Felipe e ele são muito unidos. Felipe se aproxima e brinca. Não adianta ficar esperando ela chegar agora. O conde ainda nem escolheu a noiva. Não estava esperando não, mas confesso que fiquei preocupado com o fato de não poder escolher a minha noiva. Ela será minha esposa. Vamos viver o resto de nossas vidas juntos. E se nunca nos amarmos, será que vou gostar dela? Neste ponto sou obrigado a dizer que os nossos colonos são muito mais privilegiados. Eles escolhem seus parceiros pelo amor, se amando de verdade desde o início, enquanto nós escolhemos pela permanência e engrandecimento do poder. Concordo, Felipe, mas se não for assim, nos enfraquecemos e perdemos prestígio perante o rei e os outros reinados. Prefiro perder o prestígio do que viver com quem eu não irei suportar ver ao meu lado. Papai vai saber escolher uma noiva ideal, ele não vai querer enfeiar o castelo. Ou será que vai? Se este o seu medo é fácil, é só não olhar muito para ela. Já imaginou se casando com uma noiva sem dente e com a cara toda torta? Para de brincadeira, Felipe, o assunto é sério. Só estava querendo te distrair um pouco. O que os dois estão conversando? Perguntou Mariette. Nada demais, é só um Stevenson preocupado com a futura noiva. Stevenson, ainda é cedo para isso. Deixe o seu pai cuidar disso. Confie nele. Ele vai saber escolher a noiva ideal. Espero que sim. Bom, vou me deitar, eu tive um dia cansativo hoje. Boa noite para vocês. Boa noite, meu irmão, e sonhe com a noiva. Felipe faz uma caricatura imitando uma pessoa com a cara torta. Todos riem. Após Stevenson se afastar, Felipe se aproxima de Mariette. Achou que seria a escolhida. Não gostei da brincadeira. Mariette sabe que não estou brincando. Vejo como olha para o Stevenson. É discreta, mas deu para perceber que olha para ele como homem e não como um primo torto. Por favor, Felipe não comentou com ninguém sobre isso. Claro que não. Ele também está grudado com o papai e jamais perceberia qualquer coisa em volta dele. Seu pai jamais me escolheria. Sou mais velha que Stevenson e a minha família não tem nada a oferecer. Desde que o papai morreu perdemos tudo e viemos morar aqui graças à sua mãe. Você sabe disso. Eu me lembro de quando chegaram, eu ainda era muito pequeno e me lembro que no começo meu pai não gostou de nem um pouco da ideia. Sem dote, não acredito que um dia irei conseguir um casamento à altura da vida que temos. Quem sabe um dia aparece um príncipe em seu cavalo e a leva para se casar com ele. Sempre soltando as suas piadas. Obrigada, mas não tenho esta ilusão mais. Bom, eu vou me deitar.
Amanhã quero levantar bem cedo para passear entre os colonos e ver como está o comércio. Esta não é a função de Stevenson. É, mas eu gosto de fazer isso mesmo meu pai não percebendo. Boa noite, Felipe. Boa noite, prima. No dia seguinte Stevenson e o conde levantaram cedo e foram andar no entorno do castelo ver como anda o comércio e aproveitaram para arrecadar os impostos do mês. Sempre muito ativo e soberano o conde sempre anda com alguns soldadores em sua volta e sempre tratando os colonos com desprezo. Isso incomoda Stevenson que observa a atitude do pai e sabe que não poderá criticar, pois ele não aceita ser contrariado. Durante a ronda eles encontram Felipe. O que faz aqui sem o meu consentimento? Desculpe meu pai, só quis dar uma volta no mercado para aprender como as coisas aqui funcionam. Aqui quem vai cuidar é seu irmão, já que quer uma atividade irá para a guarda, quero que aprenda a cuidar do nosso reino. Para a guarda? Porque eu irei para a guarda do castelo. Para aprender alguma coisa de útil. Teu irmão é muito jovem e com certeza irá me substituir por muitos anos após ele assumir. Está bem meu pai irei acatar as suas ordens. Quando voltarmos eu irei passar as instruções para o chefe da guarda, quero que aprenda a manusear uma espada, aliás, os dois irão aprender a manusear espada. O conde continuou andando com a guarda pelo comércio. Stevenson o acompanhou e Felipe preferiu andar pelo campo até um riacho que fica próximo ao castelo. Ali ele se sentou debaixo de uma árvore e ficou pensando em como iria se sentir quando chegasse a hora do seu pai escolher a sua noiva. Um pensamento que não o agradou muito já que não gostaria de estar ao lado de uma estranha que não fosse do seu agrado e não sentisse amor por ela. Ficou pensando também na situação de Mariette. Sabe que o melhor casamento que ela poderá arranjar será com um lord viúvo e velho, já que não possui dotes e nem pai vivo, o que dificulta a negociação de um casamento, pois seu pai não a aceita muito bem em seu castelo, mas como é sobrinha de sua mãe para agradá-la ele permite que ela e Gorete fiquem no castelo. Este lado autoritário do conde incomoda os dois irmãos, pois tanto Felipe quanto Stevenson foram criados pela mãe de Felipe. Dorothy, que apesar de pertencer à família nobre sempre foi muito simples e nunca ensinou os dois a tratar mal ou humilhar ninguém, nem mesmo os criados do castelo. Quando o conde viaja e fica alguns dias fora o clima no castelo fica muito melhor, a energia fica mais limpa e branda e tudo o que Felipe não quer herdar do pai é este gênio que desagrada a todos e assusta Felipe e Stevenson. Felipe retorna ao castelo e sem opção de escolha comunica ao seu pai que irá iniciar o treinamento com a guarda do castelo. O conde pede para que ele fique bem treinado com a espada ao escudo e quer como ponto forte o arco e flecha. Felipe dá início aos treinamentos após alguns dias. Durante a refeição da noite o conde faz o comunicado. Nas próximas semanas estarei viajando para negociar algumas mercadorias e depois irei para a corte e lá irei negociar o casamento de Stevenson. Quero que cuidem de tudo por aqui, enquanto estiver fora e cuidem da minha esposa. O senhor vai conhecer a minha futura esposa? Claro que não. Nesta reunião somente os homens estarão reunidos. Após eu negociar seu casamento marcarei uma festa em nosso castelo e os convidarei para vir até aqui apresentar a filha dele a todos nós e aproveitamos para marcar o casamento. É tão estranho negociar o meu casamento desta forma. Como posso ter certeza que poderei ser feliz se nem sei se iremos gostar um do outro, se vamos nos entender? O que vocês têm de entender é que o casamento para nós tem de ser um bom negócio para as nossas riquezas e produção de nossas mercadorias, seja o leite, o queijo, as frutas, tudo o que plantamos em nossa região. Convivendo com ela vocês acabarão se acostumando um com o outro. O importante é que ela sirva para te dar um filho homem e com a união possamos aumentar o domínio de nossas terras e comércio. Fala de casamento como se fosse um negócio sem o menor respeito pela minha presença, disse Dorothy. A nossa união foi mais negócio para sua família do que para mim. Sua irmã teve um marido que morreu e perderam tudo o que tinham e vieram morar aqui. Seu pai tinha as terras mais improdutivas que existiu. O lucro foi só dele neste casamento. Respeite a minha mãe. O que é Felipe? Só porque está aprendendo a manusear uma espada acha que pode me enfrentar.
Eu ensinei estes guardas a usar a espada. Se quiser me enfrentar terá de aprender muito ainda, pois a sua luta acaba antes de empunhar a espada. Filipe, aquiete-se meu filho. Seu pai tem razão, afinal na nobreza não todo casamento é um negócio. Não quero que brigue com o seu pai. Ainda bem que tem juízo. Sabe que o seu prejuízo seria grande se ele me enfrentasse. Não se preocupe, conde. Eu e minha filha não pretendemos ficar morando aqui para sempre. Mariette já passou da idade de casar. Até os velhos e viúvos estão preferindo se casar com as mais novas que ela. Além do que nem dotes vocês têm mais para oferecer em troca do casamento dela. Desculpe tio, não achei que estávamos sendo um incômodo estar morando em seu castelo. Por tudo que passaram ninguém vai querer casar com Mariette, mas como foi um apelo da minha esposa, vocês podem continuar morando aqui. O castelo é bem grande e dá para ficarmos bem longe um do outro. O conde se levantou da mesa e saiu do recinto deixando a todos constrangidos com suas palavras. Ela nunca escondeu de ninguém que não concordava com a presença de Gorete e Mariette em seu castelo, mas Dorothy sempre foi muito apegada à sua irmã e quando ela ficou viúva e perdendo tudo o que tinha, não pensou em nenhuma alternativa a não ser pedir ao conde que deixasse sua irmã e sobrinha virem morar no castelo. Gorete, não fique assim aborrecida, ele não falou por mal, é apenas o jeito dele de falar, ele nunca foi muito bom com as palavras. Minha irmã não precisa justificar. Sabemos que o conde nunca aceitou a nossa vinda para o castelo, mas sou grata mesmo assim, porque se não tivesse vindo para cá, não sei o que teria sido de mim e Mariette. O conde vai viajar agora, teremos alguns dias de paz e tranquilidade. Stevenson ficou pensativo com relação a tudo que o pai falou com relação a tia e a prima, e resolveu procurar o conde para conversas sobre o assunto. Pediu licença e se retirou da mesa e foi atrás do pai. O encontrou em seus aposentos arrumando e separando algumas vestimentas de gala para a viagem. Posso entrar? Claro, meu filho, entre. Porque o senhor falou tudo aquilo na mesa sobre a tia Gorete e Mariette. Elas moram conosco há tantos anos. Por que está se sentindo incomodado com a presença delas no castelo? Não precisa chamá-las de tia. Ela é irmã da mãe de Filipe e não da sua mãe. Mas eu a considero minha tia. Mamãe não tinha irmãos e quando elas vieram para o castelo eu ainda era uma criança. Quando casei com a sua mãe, seu avô era um homem muito poderoso na região. Ele faleceu um pouco antes de sua mãe e me deixou muitas riquezas, como tem que ser no casamento entre os nobres. Já o pai de Dorothy praticamente me vendeu a filha quando fiquei viúva de sua mãe. Estava sozinho e precisava de uma companhia. Acabei aceitando a filha de um nobre indo à falência em troca da dívida que ele tinha comigo. Gorete era casada com um primo que na época do casamento era muito rico, mas acabou gastando todo o seu dinheiro com as mulheres da taberna. Além disso, era um péssimo negociador, acabou falido e morreu de tanto beber. Tiveram de entregar o castelo onde moravam para pagar as dívidas que o falecido marido deixou. Como elas foram para a rua sem nada, Dorothy implorou para que as deixasse vir para cá por uns dias, até elas conseguirem um lugar para ficar. Eu não queria porque elas carregam com ela a falência do marido e isso era ruim para os meus negócios. Uma vez logo em seguida fui fazer uma viagem e quando voltei elas já estavam aqui. Gorete e Dorothy insistiram muito. Eu acabei com dó de Mariette que na época era uma criança assim como você, deixei que elas ficassem desde que fosse apenas por algumas semanas. O tempo passou e estão aqui até hoje. Mas isso nunca atrapalhou os seus negócios. Atrapalharam sim e muito. No começo elas ficavam praticamente escondidas dentro do castelo. Eu não falava para ninguém que elas estavam aqui. Quando descobriram, os comerciantes da região rejeitaram as nossas mercadorias. E foi muito ruim para nós, devido à fama de falência do marido e do pai delas. Ninguém quis se casar com Gorete e Mariette está praticamente condenada a nunca se casar por causa da mãe. Mas ela é uma moça bonita. Só que carrega a fama da família fracassada e isso ninguém quer, e não quero que vocês percam tudo por causa delas. Não entendi, perder tudo por causa delas. Há algum tempo atrás a Dorothy pediu para que casasse você e Mariette para garantir o futuro delas,
Lógico que não concordaria e a presença delas aqui poderá ser um problema quando a sua noiva vir aqui para ser apresentada para você. E quanto a Mariette, o que o senhor pretende fazer? Isso depois eu penso que vou fazer, mas a presença delas poderá provocar uma rejeição por parte do pai da sua futura noiva, por não aceitar a presença de uma mulher solteira que não é de seu sangue, vivendo dentro do mesmo castelo que você. Mesmo sendo praticamente uma prima. É solteira e bonita, como não consegue casamento, eles podem acreditar que ela satisfaz as suas necessidades de homem, me entende? Sempre eu respeitei a Mariette. Se tivesse faltado com o respeito com ela, eu teria colocado os dois para fora do castelo, e ainda teria de obrigá-lo a se casar com ela. Mas isso tudo em sua opinião é motivo para ter tanta raiva e falar tudo aquilo na mesa? Muita coisa somente entenderá com o tempo. Agora me deixe sozinho, preciso me preparar para a viagem e depois vou conversar com você para te deixar algumas instruções para o período que estiver fora. Agora vá, me deixe só. Está bem, mas vê se escolhe uma noiva bonita pelo menos. A maior beleza que ela pode te dar são os dotes do pai dela. Stevenson saiu dos aposentos do conde e foi andar no jardim do castelo. Ficou sentado pensando em tudo que seu pai disse e em como será a noiva a ser escolhida para ele. Felipe e Mariette estão na sacada do castelo olhando para o horizonte chateado com os comentários do conde. Mariette prefere não conversar. Felipe até tenta uma brincadeira, mas sem sucesso. Mariette se desculpa e se recolhe aos seus aposentos. Felipe acaba fazendo o mesmo já que a noite está caindo. Stevenson ficou no jardim até altas horas da noite pensando e tentando se lembrar do rosto de sua mãe. Neste instante uma luz se aproxima dele. Era sua mãe. A lua irradia e como se sonhasse acordado ele conversa com ela por alguns instantes. Após alguns minutos ela se afasta e com ela a luz que os cobriam, acreditando que havia dormido e sonhado no jardim, também se recolheu aos seus aposentos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No dia seguinte todos acordam cedo e se reúnem para o café da manhã. O conde, já com as malas prontas para a viagem, comunica a todos que está de partida. Vou hoje mesmo iniciar a viagem que tenho de fazer para tratar de negócios e depois irei à corte onde me reunirei com o rei e os outros reinantes do nosso território. Vou ficar mais de um mês fora. Felipe, quero que continue seu treinamento e será o responsável pela segurança do castelo. Stevenson, antes de partir preciso passar algumas ordens para ser cumpridas. Stevenson está disperso e não prestou atenção ao que seu pai disse. Stevenson. Stevenson. Por que está com o pensamento tão longe? Desculpe, meu pai, só estava lembrando o sonho que tive esta noite. E o que você sonhou para ficar assim tão longe? Ontem à noite eu estava sentado no jardim e adormeci. Acabei sonhando e conversando com a minha mãe. Ela gostava muito do jardim, era o local preferido dela, disse o conde. E o que vocês conversaram? Perguntou Dorothy. Eu não me lembro, Dorothy. Respondeu Stevenson, demonstrando que não queria conversar sobre o assunto. Bom, rapaz, sonhos à parte, vamos conversar antes da minha partida. O conde se levanta da mesa e junto dele Stevenson. Os dois vão até o salão para conversar a respeito do período em que o conde estiver fora. Gorete e Mariette estão se sentindo aliviadas com a viagem do conde, já que em sua ausência elas se sentem mais à vontade no castelo. Mesmo Felipe se sente menos vigiado e mais solto, já que seu pai não permite que ele ande entre os colonos sem ser para manter a ordem e fazer cobranças dos impostos. Felipe, assim como Stevenson, se sentem à vontade andando próximos aos colonos, mas a arrogância do conde nunca os permitiu uma aproximação deles. Dorothy sabe que Gorete se sente desconfortável na presença do conde e está gostando da ideia de o conde ficar mais de mês fora do castelo, pois sabe que será um período de paz no castelo. Após uma longa conversa, o conde se despede de sua família, se junta à comitiva e dá início à sua viagem. Felipe encontra a Mariette sentada no jardim do castelo muito triste e demonstrando muita preocupação. Pensando em Stevenson.
Felipe, por favor, não quero que ninguém saiba que gosto dele. Estamos sozinhos. Está triste porque meu pai foi atrás de uma noiva para ele. Tinha esperança que com o tempo ele passasse a gostar de mim e a gente pudesse se casar. Minha mãe até conversou com a sua mãe a respeito, mas o conde nem precisa falar. Ele jamais iria casar vocês dois a não ser que seu pai não tivesse perdido toda a fortuna que tinham. Eu sei, mas os sentimentos da gente ninguém controla ou manda e já me sinto incomodada com a possível presença da noiva de Stevenson. Cheguei até a pensar em fazer uma loucura para forçar o casamento. Não faça isso, prima. Meu pai é capaz de nunca perdoar vocês e ainda mandar esse dois para bem longe e deserdar o Stevenson. Não me importaria, começaria do nada. O importante seria ter ele ao meu lado. De repente pode parecer alguém que você goste e queira se casar após o casamento do Stevenson. No noivado dele vão vir muita gente importante com certeza. Sem dotes será praticamente impossível alguém querer se casar comigo. Nunca perca a esperança. A gente nunca sabe o amanhã. De repente a noiva de Stevenson será uma mulher feia, e ao invés de querer casar ele queira fugir e aí poderá ser a sua oportunidade. Sem brincadeira, Felipe, depois do casamento de Stevenson acho que será melhor eu ir embora. Não sei se irei conseguir morar aqui no castelo com a esposa dele. E vai para onde? Para a França. Mesmo em tempo de guerra por lá eu tenho alguns parentes distantes por parte do meu pai. Eles deixaram de ser nobres devido à guerra, mas têm umas lavouras. Prefiro começar ou melhor recomeçar minha vida assim, mais simples e distante a conviver com Stevenson casado. Você deve pensar no que for melhor para você. Mas não acho que mamãe irá permitir que você vá embora. Ainda não conversei com a minha mãe a respeito de ir embora. Sei que ela também não irá concordar. Espere mais um pouco até desenrolar do casamento. Muita coisa pode acontecer. Aí você pensa em qual será a melhor decisão que você deverá tomar. Os dois continuaram a conversar no jardim. No castelo todos dão sequência às rotinas diárias. Gorete e Dorothy sempre muito unidas estão sempre juntas. Stevenson seguindo à risca as orientações do conde vai cuidando dos assuntos do castelo e fazendo a cobrança do imposto dos colonos. Felipe sempre dedicado nos treinamentos e já comanda uma parte da guarda do castelo. Algumas semanas se passaram e o retorno do conde está próximo. Stevenson sempre muito amigo de Felipe pede para que ele o ensine a manusear a espada. E Felipe o ensinou inclusive a atirar com arco e flecha. Mesmo sabendo que o conde não tem intenção de colocá-lo na guarda, ele quis aprender por achar bonito o manuseio de armas. Stevenson aprendeu rápido e muito bem a manusear as armas. Mariette olha admirado para Stevenson. E Gorete percebe o apreço de sua filha por Stevenson, o que a deixa preocupada, pois sabe que com a chegada do conde o casamento de Stevenson estará próximo. E sua filha está se apaixonando por ele e dificilmente ela irá querer continuar morando no castelo na presença de Stevenson casado com outra mulher. E tudo o que Gorete não quer é justamente sair do castelo. Mas alguns dias se passaram e em um final de tarde e a guarda do portão anuncia que o conde está chegando com a comitiva. Os colonos como tradição se posicionam formando um corredor da entrada do castelo até a entrada principal para a passagem e saudação da comitiva. Dorothy e os filhos ficam na varanda aguardando a entrada da comitiva. Quando a comitiva entra no castelo todos saúdam o retorno do conde. Este comportamento exigido por ele incomoda Felipe e Dorothy. Stevenson antes se sentia incomodado com este costume, mas como está se sentindo o sucessor do conde sente orgulho de ser saudado pelos colonos. Todos descem para encontrar o conde em um dos salões do castelo, mesmo Gorete e Mariette. Todos cumprimentam o conde. Dorothy ganha um forte abraço. Estava sentindo sua falta, meu marido. Eu também, não vi a hora de chegar de volta. E como foi de viagem, meu pai? Foi ótima, Felipe, apesar de tantos conflitos em países vizinhos, para nós foi tranquilo. O encontro com os monarcas foi excelente. Que bom, fico feliz com isso. Para você, meu rapaz. Temos de conversar. Trago ótimas novidades, disse abraçado a Stevenson. Bem-vindo de volta ao castelo, conde.
Obrigado, Gorete. Mas me falem as novidades. O que aconteceu no castelo em minha ausência? Seguimos todas as suas orientações, meu pai, e está tudo em ordem no castelo, disse Stevenson. Que bom, fico feliz em saber que posso confiar a vocês os nossos negócios em minha ausência. O conde, em companhia da esposa e dos filhos, vai caminhando e conversando entre eles. Gorete e Mariette tomam outro rumo dentro do castelo e Gorete inicia uma conversa que Mariette nunca esperava. Está preparada, minha filha? Preparada para quê? Tenho observado como tem olhado para o Stevenson nos últimos tempos. Não adianta querer me enganar, deu para perceber em seus olhares que você está ficando apaixonada por ele. Mas alguém percebeu? O conde não permitiria que eu fique aqui se ele descobrir isso. Bem provável que ele prefira que a gente vá embora. O conde não está nem um pouco preocupada com nós duas. É verdade que se você se casasse com o Stevenson seria a melhor solução para nós duas, mas o conde mal nos suporta aqui. Mas você não respondeu à minha pergunta. Não sei se estou preparada para ver Stevenson se casando com outra mulher, mas estou tentando desfazer deste sentimento. Às vezes acho que a melhor solução seria ir para bem longe de tudo isso e voltar para a França. Nós temos parentes por lá, o papai tinha alguns primos, a gente podia ir para lá. E viver na miséria como eles estão hoje. Prefiro que controle os seus sentimentos e depois a gente encontrar uma solução para nós duas. Mas por enquanto ir para a França está totalmente descartado, mesmo porque ela está em guerra e é melhor ficarmos por aqui mesmo. Mariette percebe que terá dias difíceis pela frente, mas entende a posição da mãe. Já que a mesma perdeu tudo devido às dívidas que seu pai contraiu e também por causa da guerra e não gostaria de voltar a vivenciar uma guerra, sabe quanto é dolorido e sofrido este período e você nunca sabe qual a região irá sofrer os ataques. Quando a noite cai, todos estão ceando e conversando. O conde chama Stevenson e Dorothy para uma conversa em seus aposentos. Todos sabem o assunto, mas o conde prefere ter privacidade na conversa. Queria conversar com vocês sobre um dos meus objetivos para esta viagem. O noivado de Stevenson. Sim, e conversei com o Duque de Rosenberg. Ele tem uma filha e ficou muito feliz com a possibilidade de unirmos as duas famílias. Eles são muito poderosos no norte do país. Com isso nossas terras irão mais que dobrar, já que sua esposa deu a ele apenas uma filha à mulher e não tiveram mais filhos e não tem para quem deixar a sua herança. O senhor conheceu a filha dele? Não, mas nós a conheceremos. Já combinei com ele e no solstício da primavera ele irá nos visitar e ficarão hospedado aqui por um bom período, o suficiente para vocês dois serem apresentados e noivarem. E se eu não gostar dela ou ela de mim? Lembre-se do que irá herdar, e se casar assim mesmo. É uma oportunidade única, não temos por que perder esta oportunidade. Ela é uma moça nova, está com 17 anos, e terão muito tempo pela frente para um gostar do outro. Se não gostar um do outro, que pelo menos ela te dê um filho homem. Está bem, o solstício ocorre em 90 dias, vou fazer como manda. E se der tudo certo entre eu e o pai dela no final da primavera vocês dois se casam. Já tão rápido? Faça como estou mandando e não se arrependerá. Meu marido, o pai dessa moça, está de acordo com este casamento assim tão rápido. Ele está desgostoso da vida por não ter tido um filho homem. Ele está disposto a unir a sua única filha com uma família rica. Bom, vou para os meus aposentos. Amanhã conversamos mais sobre este assunto. Está bem, Stevenson. Tenha uma boa noite de sono. Stevenson sai do quarto pensativo. Conde não acha melhor o Stevenson decidir se quer se casar com esta moça. Ele tem de entender que temos de unir forças e riqueza. Não existe reinado forte sem aliados e o casamento é a melhor forma de conseguirmos aliados. E se ele não for feliz ao lado dela, por não despertar uma verdadeira paixão sobre ela? Um filho homem compensará tudo, você vai ver. Dorothy foi se deitar preocupada com Stevenson. Apesar de não ser a mãe legítima dele, o criou desde pequeno com muito amor e carinho e considera um filho e sabe que ele tem muito carinho e respeito por ela como mãe.
Depois ela irá conversar com ele para saber como ele está se sentindo com esta situação. Alguns dias já se passaram e começaram o planejamento para a festa do solstício de primavera. Muitos estão apreensivos para conhecer a futura noiva de Stevenson, que segue trabalhando ao lado do conde o tempo todo, e começa a demonstrar uma mudança em sua personalidade, deixando de lado seu jeito meigo e generoso que sempre teve, assumindo uma postura soberana e austero, deixando alguns colonos decepcionados com a sua mudança de comportamento, inclusive se afastando de Felipe, com quem sempre foi muito amigo e tão próximo. Em uma noite Stevenson estava sentado no jardim sozinho. Dorothy se aproximou para conversar com o enteado. Preocupado com algo? Na verdade, estava aqui para tentar sonhar novamente com a minha mãe, ver mais uma vez o rosto dela. Está sentindo a falta dela? Não, você sempre me criou como filho e nunca fez diferença entre eu e o Felipe, só queria vê-la novamente. Queria saber dela o que ela pensa de seu noivado. Logo eu vou conhecer a minha noiva. Às vezes acho que meu pai está certo em me casar com quem iremos poder juntas as propriedades e as riquezas das famílias, mas ao mesmo tempo não queria me casar sem estar certo de que estaríamos apaixonados um pelo outro. Entre os nobres os casamentos são muito mais por interesse do que por amor. Mesmo que a princípio vocês não se gostem, com o tempo vocês vão acabar gostando um do outro, aprendendo a conviver com as manias de cada um. Você precisa aprender a respeitar a individualidade dela e as vontades também. É difícil de aceitar o casamento desta forma, mas infelizmente isso acaba sendo necessário. Eu sei, mas tem alguma coisa que me incomoda. Pode falar. Henriette, ela me olha diferente nos últimos tempos. Diferente como? Me olhar admirando, como se quisesse me falar algo, mas não diz. Você já conversou com ela? Não, mas acho que ela está gostando de mim, e do jeito que ela me olha eu fico sem graça às vezes. Você alguma vez a desrespeitou ou ela desrespeitou você? Nunca, jamais eu faltaria com respeito com alguém da família. Mesmo sendo um parente distante, eu considero Henriette como minha prima legítima. Fico contente em ouvir isso, mas não se preocupe com Henriette, mesmo que ela esteja interessada em você. Tem conhecimento do seu compromisso com a filha do Duque de Rosenberg. Se lembra de uma noite que falei ter sonhado com a minha mãe? Lembro. Eu nunca quis comentar, mas ela me pediu para ficar atento a Henriette. Só queria entender o porquê. Nós temos a liberdade de escolha do que queremos para nós. Talvez ela apenas quisesse avisar que Henriette estaria interessada em você, mas isso não quer dizer que ficarão juntos. Acho que ela queria dizer algo diferente, só não sei o que. Pode ser que com tanta responsabilidade que seu pai lhe deu, te deixou um tanto preocupado em fazer tudo correto. Acho que devo assumir o trono e dar sequência a tudo, mas às vezes isso me assusta, não sei se estou preparado. Deixe os dias avançarem um por vez, sem pressa. Não queira abraçar mais o que os seus braços podem andar lento, é mais preciso que uma corrida. Obrigado, Dorothy, vou pensar em tudo que você me disse. Vou me recolher, se sentir vontade de conversar pode me procurar. Obrigado, vou me recolher também. Os dois entram no castelo para se recolher para dormir. O que eles não perceberam é que o espírito da mãe de Stevenson estava o tempo todo ao lado deles, passando para Dorothy as palavras que queria falar para o filho, dado a ele seus conselhos, menos na questão da Henriette, pois não pode interferir em que está no seu destino. Muitas vezes o destino nos põe opções a serem seguidas, que não entendemos quando se aproxima, mas com o desenrolar das situações, percebemos quais seriam as opções que poderíamos ter seguido, mas se permitimos que situações desfavoráveis se evoluam, isso nos trará consequências muitas vezes sem volta. Alguns dias se passaram e o castelo já está todo decorado para a chegada do solstício de primavera e a chegada da família do Duque de Rosenberg, futura noiva de Stevenson. O castelo está todo enfeitado e, como é primavera, em torno do castelo está todo florido. A guarda está usando uniforme de gala, todas as pratarias brilhando,
Até as armaduras que ficam pelo salão estão brilhando. Um dos soldados enviado pelo conde para fazer a escolta de honra e acompanhar a comitiva do Duque de Rosenberg, retorna em um só galope e anuncia que a comitiva está a pouco mais de 1 hora de chegar ao castelo. Todos do castelo, inclusive os colonos, ficam posicionados para receber a comitiva. Capítulo 3. O despertar da paixão. A comitiva chega ao castelo e é recebida com muita festa e comemoração por parte de todos. A família do duque é levada para o salão nobre onde encontrarão os anfitriões. Vieram o duque e a duquesa de Rosenberg e sua filha que mantém um véu cobrindo o rosto. O conde de Schattenberg e seus filhos entram no salão. E os nobres se cumprimentam. Como foram de viagem? Fizemos uma ótima viagem, foi muito tranquilo. Que bom, fico feliz com isso. Os empregados estão levando as suas bagagens para os aposentos que ficarão instalados. Sintam-se na casa de vocês. Obrigado, senhor. Tem um belo castelo. Obrigado. Deixa eu lhe apresentar a minha família. Essa é minha esposa Dorothy, minha cunhada Gorete e sua filha Mariette, e estes são os meus filhos Felipe e este é o mais velho qual eu lhe falei, Stevenson. Tem uma linda família. Essa é minha esposa Duquesa de Rosenberg e minha única filha Rania. Após ser apresentada, Rania retira o véu de seu rosto e mostra uma beleza diferente, um lindo rosto que encanta a todos. Após admirar a beleza de Rania, todos se cumprimentam formalmente, mas quando Felipe e Rania se olham, os dois ficam estáticos por alguns segundos e de seus olhos sai uma luz que não pode ser vista a olhos materiais e cobre os dois totalmente. O mesmo não acontece quando Stevenson a cumprimenta. Após os cumprimentos, Dorothy convida a duquesa e sua filha para conhecer os aposentos enquanto o conde e seus filhos levam o duque até o outro salão para conversar. Enquanto se afastam, Felipe e Rania olham juntos para trás e trocam olhares de forma discreta para ninguém perceber. Felipe sente seu coração palpitar como nunca havia sentido antes. Mas sabe que se trata da noiva de seu irmão e que deve respeitar isso. Durante todo o restante do dia todos ficaram fazendo acortes aos visitantes. Homens e mulheres em separados mostraram o castelo e tudo o seu entorno. Os homens falando de negócios. Stevenson estava mais aliviado ao ver que sua futura noiva era uma linda jovem. Ele sabia que não seria difícil gostar dela com o passar do tempo. Apesar de não ter despertado nele nenhuma paixão, ao contrário de Felipe, que teve um sentimento inesperado despertado em seu interior. Todos se reencontraram no jardim onde conversavam e trocavam elogios. Rania e Felipe não paravam de se olhar. Como todos conversavam, ninguém percebeu, com exceção de Mariette e Dorothy, que disfarçadamente colocou a mão sobre o ombro de Rania e a levou para outro lado do jardim mostrando algumas flores. Ao mesmo tempo olhava firme para Felipe, que desconcertado disfarçou e voltou a prestar atenção à conversa dos homens. Então, meu rapaz, você é o responsável pela guarda do castelo? Pergunta o duque para Felipe. Ainda estou me preparando para assumir totalmente, mas já tomo conta de boa parte da guarda. Isso é muito bom. Vossa Excelência foi privilegiada, teve 2 filhos homens e os preparou para cuidar de seus negócios e pela segurança das propriedades. Isso é muito compensador. Realmente não posso me queixar disso. Tive muita sorte com as minhas 2 esposas. Tive apenas uma filha. O parto foi muito complicado. A parteira disse que seria arriscado uma segunda gestação. Por isso investi na melhor educação para Rania. Não fica nada atrás com relação a cuidar bem de um castelo. Sem falar de sua beleza, com todo o meu respeito, ela tem uma beleza diferente, jamais vi igual. Disse Felipe. Obrigado, meu rapaz, mas ela já está prometida ao seu irmão. Longe da minha pessoa, querer faltar com respeito, meu irmão é um homem de sorte. Felipe olha para Stevenson, que o olha com a expressão de quem não gostou do comentário. Desculpe, Duque, Felipe é o meu filho mais brincalhão e às vezes não percebe os comentários em horas erradas. Não se preocupe, não me ofendi. Todos vão em direção à entrada do castelo. Quando Felipe passa por Stevenson, este o segura pelo braço. Eu vi como olha para Rania.
Quero que fique distante dela. Jamais lhe faltaria com respeito. Assim espero. Um momento de tensão fica no ar e os dois acompanham os outros que estão mais à frente. Durante todo o restante do dia todos conversam e na hora da ceia todos brindaram a chegada dos visitantes. Dorothy e Mariette ficaram atentas às trocas de olhares entre Hannah e Felipe. Os olhares foram com muita discrição e mesmo assim as duas, sem que se deixasse perceber, notaram um olhar diferente entre os dois. Logo após todos cearem, os visitantes preferiram se recolher aos aposentos para descansar da longa viagem que fizeram. O mesmo fizeram os anfitriões, mas antes Dorothy passa por Felipe e conversa rapidamente com ele. Cuidado com a cobiça. Do que está falando, mãe? Não se faça de desentendido, Hannah será noiva de seu irmão. Eu sei disso. Então pare de olhar para ela da forma como tem olhado. Dorothy foi para os aposentos para que o conde não percebesse que estava conversando com Felipe. Estava preocupada pois havia percebido que seu filho estava interessado em Hannah e havia correspondendo aos olhares de Felipe. Sem saber o porquê sentia uma angústia grande dentro do peito. Como se isso fosse trazer uma coisa de ruim para os dois, mas preferiu achar que era devido à tensão que sentiu quando percebeu a troca de olhares entre os dois. Sabe que Felipe jamais irá desrespeitar o irmão por causa da moça, e acredita que foi algo passageiro entre os dois. No dia seguinte Felipe acordou cedo e foi passar vistoria à tropa de gala, pois será o dia do anúncio do noivado de seu irmão e todos têm de estar impecáveis com os uniformes. Para sua surpresa, Mariette já estava acordada e ao cruzar com Felipe ela não se conteve. Hannah é uma linda moça, não acha? Mariette, ela é noiva de meu irmão, deve fazer esta pergunta a ele. Vi como olhou para Hannah, o brilho nos olhares de vocês dois não nego que sentiram desde que se viram. Impressão sua. Não represe o que sente, poderá ser pior quando ficar incontrolável. A conheci ontem, porque acha que estou represando algum sentimento? O olhar que trocaram diz muito mais do que pensa. Não estou te recriminando por isso, mas cuidado, isso pode ser muito ruim para você e seu irmão. Deixa de bobagem, vou passar a revista na guarda, com licença. Mariette fica olhando o primo ir em direção à porta do castelo e fica observando de forma preocupada, pois sabe que se ocorrer algum ciúme irá acabar a amizade dos dois irmãos, e teme por Stevenson por não querer vê-lo sofrer mesmo sabendo que irá se casar com Hannah. Seu amor por ele só deseja a ele que seja feliz e sabe que eles nunca poderão ficar juntos. Aos poucos todos vão acordando e se sentando à mesa onde tomarão o café da manhã. Hannah corre olhar nos lugares e percebe a ausência de Felipe. Quando começam a servir o café da manhã, Mariette não deixa de comentar de Felipe. Viu Felipe logo cedo, ele foi passar vistoria na guarda. Felipe é muito dedicado no que faz, disse o conde de Schattenberg. Isso ele é mesmo, quando quer conquistar algo ele vai até o fim, nunca desiste fácil. Disse Mariette olhando para Hannah que fica sem graça. Dorothy percebe que Mariette quis dizer algo para Hannah e trata logo de mudar de assunto. Hannah, tem algo que você gosta de fazer pela manhã? Podemos providenciar. Obrigado, estou à vontade. Hannah gosta de cavalgar um pouco pela manhã, comentou a duquesa. Vou pedir para selar um de nossos melhores cavalos e solicitarei que alguém da guarda acompanhe, disse Stevenson. Por que não pedir a Felipe? Eles serão cunhados e se sentirá honrado em fazer a guarda de Hannah, disse Mariette diretamente ao conde. Excelente ideia. Felipe é muito prestativo, dedicado e divertido. Stevenson, peça ao seu irmão para fazer a guarda. Nós dois temos de conversar com seu futuro sogro, afinal você tem de formalizar o pedido de noivado. Está bem, disse Stevenson um tanto contrariado e foi até Felipe solicitar pessoalmente. Felipe, o papai pediu para selar um cavalo para Hannah.